O Caminho do Poder Espiritual, por A.W. Tozer. Como ficar cheio do Espírito Santo? Quase todos os cristãos querem ficar cheios do Espírito Santo, mas poucos querem ser enchidos com o Espírito. Mas, como um cristão pode conhecer a plenitude do Espírito se ainda não passou pela experiência de ser enchido com ele? É inútil dizer ou contar a alguém como se encher do Espírito, se esse alguém ainda não admitiu que isso se pode dar. Ninguém espera uma coisa ou fato de que não está convencido ser a vontade de Deus para a sua vida ou que não se enquadre nas promessas feitas pelas Escrituras. Antes, pois, de ter qualquer valor esta pergunta, como posso ficar cheio do Espírito? Aquele que busca a Deus deve estar certo de que é realmente possível experimentar-se ou ficar cheio do Espírito. A pessoa que não tem certeza disso não tem base alguma para esperar que tal se dê. Onde não há esperança, ou expectação, ou espera, não há fé nenhuma. E onde não há fé, a pesquisa ou a busca é coisa inútil, sem significado. A doutrina do Espírito e de sua relação com o crente nesta última metade do século ficou amortalhada ou toldada por uma névoa semelhante àquela que encobre a montanha em tempo tempestuoso. Na verdade, um mundo de confusão cercou e ocultou esta verdade. Aos filhos de Deus se ensinaram doutrinas contrárias extraídas dos mesmos textos. Foram eles avisados e ameaçados e intimidados até o ponto de instintivamente se furtarem de fazer a menor referência ao ensino bíblico sobre o Espírito Santo. E tal confusão não se deu por acidente, não. O inimigo é quem fez isso. Satanás sabe muito bem que o cristianismo sem o Espírito Santo é coisa tão mortífera como o modernismo, como a heresia. E tudo ele tem feito e vem fazendo para impedir que entremos na posse e gozo da nossa verdadeira herança cristã. Qualquer igreja sem o Espírito está desarvorada e sem ajuda. Como Israel se acharia no deserto, caso deles se afastassem a nuvem de fogo? O Espírito Santo é a nossa nuvem durante o dia, o nosso fogo durante a noite. Sem ele marcharemos pelo deserto sem alvo, sem meta. E isso é exatamente o que estamos fazendo em nossos dias. Dividimos-nos em grupelhos de esfarrapados, cada qual caminhando atrás de um fogo fato ou de um vagalume, pensando estar seguindo o Shekinah, a arca da presença divina. Assim, não se deve desejar apenas que de novo se faça visível a coluna de fogo. Isso é agora coisa imperativa. A igreja só terá a luz quando estiver cheia do Espírito e estará cheia somente quando os membros que a compõem forem enchidos individualmente. Necessário era ainda dizer que ninguém se encherá enquanto não se convencer de que o encher-se faz parte do plano total de Deus para a redenção, de que nada aí é adicionado ou extra, nada é estranho ou excêntrico, pois que se trata de uma apropriada operação espiritual feita por Deus, baseada na obra expiatória de Cristo e dela decorrente. O ansioso inquiridor deve estar bem certo disso, a ponto de estar convencido dessa verdade. Precisa crer que tudo isso é coisa normal e certa. Precisa crer também que Deus quer que ele seja ungido com uma porção de óleo fresco, em adição a todas as 10.000 bênçãos, que por certo já haja recebido das dadivosas mãos divinas. Até chegar a se convencer bem disso, recomendo que se separe tempo para jejuar e orar e meditar nas Escrituras Sagradas. A fé vem da palavra de Deus. Não basta a sugestão, a exortação ou o efeito psicológico do testemunho de outros que já tenham sido enchidos. Se a pessoa ficar persuadida pelas Escrituras, não façará daí o assunto nem se deixará arrastar pela emoção com que os manipuladores costumam apresentá-lo. Deus é maravilhosamente paciencioso e compreendedor e esperará
a movimentação vagarosa do coração por apanhar toda a verdade. Nesse interim, o inquiridor deve estar calmo e confiante. No tempo certo, Deus o conduzirá na travessia do Jordão. Basta que não afrouxe na carreira, nem se afobe, por querer avançar muito depressa. Muitos têm agido erradamente e com isso têm arruinado a vida cristã. Depois de um indivíduo se convencer de que pode ser enchido com o Espírito, deve desejar essa bênção. Ao inquiridor interessado, costumo fazer estas perguntas. Você está certo de que quer ser possuído por um Espírito que, sendo puro, gentil e sábio e amorável, insistirá com você por ser o Senhor de sua vida? Está certo de querer que sua personalidade seja tomada por um que exigirá obediência à palavra escrita? Está disposto a não tolerar em sua vida nenhum dos pecados do ego, egocentrismo, indulgência própria ou comodismo? O qual não lhe permitirá pavonear-se, nem gabar-se, nem exibir-se? O qual tomará de suas mãos o leme de sua vida e reservará para si o soberano direito de pôr você à prova e discipliná-lo? O qual privará de muitas das suas predileções que secreta e sorrateiramente prejudicam a sua alma? Se você não puder responder essas perguntas com um sincero e nítido sim, é claro que você não está querendo ser enchido. Você pode estar querendo emoção ou vitória ou poder, mas não estará querendo realmente ser enchido com o Espírito. O seu desejo é talvez pouco mais do que uma fraca vontade e não é suficientemente puro para agradar a Deus, o qual exige tudo ou nada. E outra vez pergunto, você está certo de que precisa ser enchido com o Espírito? Cristãos, as dezenas de milhares, tantos leigos como pregadores e missionários, esforçam-se por avançar sem ter uma clara experiência da plenitude do Espírito. Assim, tal obra ou esforço sem o Espírito só pode acabar em tragédia no dia de Cristo. E isso é coisa de que os cristãos comuns ou medianos parecem estar esquecidos. Mas, a seu respeito, leitor amigo, que é que está acontecendo? Talvez sua inclinação doutrinária esteja levando você a não admitir esta crise de plenitude do Espírito. Muito bem, verifique então o que essa inclinação lhe está trazendo. Que é que sua vida está produzindo? Você continua a realizar a obra religiosa, pregando, vendo, dirigindo reuniões, mas qual é a qualidade do seu trabalho? É verdade que você recebeu o Espírito quando se converteu, mas é verdade que, sem uma posterior unção, você estará preparado para resistir à tentação, obedecer às Escrituras, compreender a verdade, viver vitoriosamente, morrer em paz e ir ao encontro de Cristo sem constrangimento no dia da vinda dele? Se por outro lado, sua alma suspira por Deus, pelo Deus vivo, e seu coração seco e vazio se desespera e anseia ter uma vida cristã normal, sem uma posterior unção, eu lhe pergunto, esse desejo seu é inteiramente absorvente? É ele a coisa mais importante de sua vida? Impera ele em todas as atividades religiosas comuns e enche você de um vivo anseio que só pode ser descrito como a angústia do desejo? Se o seu coração diz sim a estas perguntas, você pode achar-se no caminho certo que leva a uma eclosão que transformará todo o seu viver. É justamente nesse preparo para receber a unção do Espírito que falha a maioria dos cristãos. Provavelmente ninguém jamais ficou cheio sem ter primeiro passado por um período de funda perturbação de alma e de inquietação interior.
E quando nos vemos a entrar nesse estado, a tentação é de nos sentirmos aterrados, em pânico e de recuar. Satanás nos exorta a não nos afobarmos, pois que, se isso se der, naufragaremos na fé e desonraremos o Senhor que nos comprou. Por certo, Satanás não se interessa por nossa melhoria espiritual, e muito menos por promover a causa de nosso Senhor. O propósito dele é enfraquecer-nos e deixar-nos desarmados no dia da batalha. E milhões de crentes aceitam suas deslavadas mentiras como se tossem verdades evangélicas. E voltam para suas cavernas como os profetas de Abadias para passarem a viver a pão e água. Antes de ter lugar a plenitude, deve processar-se o esvaziamento. Antes de Deus nos encher com sua pessoa, urge que nos esvaziemos de nós mesmos. E é esse esvaziamento que traz penoso desapontamento e até desespero do ego, de que queixam muitas pessoas, justamente antes de passar por essa nova e radiante experiência. Deve ter lugar, então, uma total desvalorização do ego, a morte de todas as coisas de fora de nós e de dentro de nós, pois que do contrário jamais se dará um real enchimento com o Espírito Santo. O ídolo para mim sem igual, mas querido, seja ele quem for, qualquer que tenha sido. Ajude-me a quebrá-lo em frente ao trono teu e adorar só a ti, Senhor da terra e céu. Desembaraçadamente cantamos a miúde esta estrofe, mas não a cantamos no espírito de oração, por recusarmos abandonar ou quebrar o ídolo do qual aí se fala. Abrir mão do último ídolo, ou quebrá-lo, significa mergulharmos em um estado de íntima solicitude que não pode ser satisfeito por nenhuma reunião evangélica, nem por nenhuma comunhão ou companheirismo com outros cristãos. Por esta razão é que muitos e muitos cristãos se julgam seguros e preferem uma vida de acomodações. Eles têm algo de Deus, não há de negar, mas não têm o todo, e Deus tem uma parte deles, mas não o todo. E assim vão eles vivendo uma vida de mornidão, tentando esconder atrás de industriados sorrisos e de pequenos e animados coros e triste indigência espiritual de suas vidas. Uma coisa ressalta com clareza cristalina. Não é nada louvável a caminhada da alma pela negra noite adentro. O sofrimento e a solidão não tornam o homem mais querido aos olhos de Deus, nem fazem jus à cornucópia de óleo pela qual ele tanto anseia. Nada podemos comprar de Deus, tudo nos vem por intermédio de sua benignidade, na base do remidor sangue de Cristo, e é o dom gratuito, sem quaisquer condições ou restrições. O que a agonia da alma faz é arar a terra sem cultura, maninha, e esvaziar o vaso, e apartar o coração dos interesses mundanos e focar a atenção em Deus. Tudo o quanto sucede antes é no sentido de preparar a alma para o divino ato de encher. O encher não é em si uma coisa complicada. Enquanto me esquivo de fórmulas que ditam procedimento no setor espiritual, julgo que a resposta à pergunta "Como ficar cheio do Espírito?" deve ser expressa em 4 palavras, todas elas verbos na voz ativa. São: primeiro, render ou renunciar. Segundo, pedir. Terceiro, obedecei. Quarto, crer. Render. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Pedi. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem?
Lucas capítulo 11, versículo 13. Obedecer. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo, que Deus ortogou aos que lhes obedecem. Atos capítulo 5, versículo 32. Para se receber a unção do Espírito, é absolutamente indispensável uma completa e relutante obediência à vontade de Deus. Enquanto esperamos diante de Deus, devemos reverentemente examinar as Escrituras e atender à voz da gentil quietude, para nos enfronharmos daquilo que o Pai Celestial espera de nós. Então, confiando em que Ele nos capacitará, obedeceremos com o melhor de nossa habilidade e compreensão. Crer. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Sabendo que o enchimento do Espírito se recebe pela fé e somente pela fé, convém nos defendermos dessa imitação da fé que não passa de um assentimento mental à verdade. Essa imitação da fé, ou pseudo-fé, tem sido a fonte de grande desapontamento para multidões de almas inquiridoras. A verdadeira fé invariavelmente traz o testemunho. Mas, que testemunho é esse? Não é nada físico, vocal, nem psíquico. O Espírito nunca pactua com a carne. O único testemunho que ele dá é da natureza subjetiva, só conhecido pelo próprio indivíduo. O Espírito se anuncia ou se apresenta no mais profundo do espírito humano. A carne nada aproveita, mas o coração crente conhece e sabe. Santo, santo, santo. Agora, uma última coisa. Nem no Velho Testamento, nem no Novo, nem no testemunho cristão, como o temos registrado nos escritos dos santos, quanto eu saiba, jamais algum crente ficou cheio do Espírito Santo sem saber que isso se deu em sua vida. Nem ficou alguém cheio do Espírito que não soubesse quando isso se deu. E jamais alguém foi enchido gradativamente. Por detrás dessas três árvores, muitas almas de coração dividido têm buscado esconder-se, como Adão se ocultou da presença do Senhor. Mas tais coisas não bastavam para os esconderem. O homem que não sabe quando foi enchido com o Espírito, realmente nunca o foi, muito embora seja possível esquecer a data. E a pessoa que espera ser enchida gradativamente nunca se encherá de qualquer maneira. Em minha humilde opinião, acho que a relação do Espírito para com o crente é o problema mais vital que a igreja enfrenta hoje. As questões suscitadas pelo existencialismo cristão ou pela nova ortodoxia nada representam, quando comparadas com este problema mais que sério. O ecumenismo, as teorias escatológicas, nada disso merece consideração, pelo menos enquanto cada crente não der resposta afirmativa a esta pergunta: recebestes o Espírito quando crestes? Pode muito bem acontecer que, uma vez enchido com o Espírito, sentiremos como sumo regozijo que essa plenitude do Espírito resolveu para nós todos os demais problemas.